Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma pequena leitura para a nossa reflexão da noite de hoje, da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o tempo do silêncio e meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer, aprendendo e aproveitando, amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até ao fim. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos os nossos irmãos. Quem está vindo pela primeira vez à nossa casa, sinta-se abraçado pela espiritualidade amiga. Os trabalhadores da casa são todos agradecidos pela presença de todos. Então, neste momento, um momento maravilhoso de nós se encontrarmos com Deus, com nosso Mestre Jesus. Vamos deixar os problemas tudo lá fora. Pensar em Deus nesse momento. Deixar a luz do nosso Mestre Jesus entrar no coração de cada um. É um momento de reflexão. Pai amado, Jesus querido, neste momento, vamos agradecer pelo dom da vida. Agradecer pela saúde que temos, pelo ar que respiramos, por tudo que temos, pela família, que é o dom maravilhoso que Deus nos propôs, que é a luz que nos mostra sempre o caminho para nós seguirmos. Então, agradecidos que somos nesse momento, pedimos a presença de nossa Mãe Maria de Nazaré, Mestre Jesus, para iluminar todos os nossos pedidos, pedido de paz, saúde, principalmente para todos que necessitam desta luz que brilha na saúde, principalmente nos hospitais,
ou em casa mesmo, quem está necessitando da saúde divina do nosso Mestre. E agora, unidos num só pensamento, estamos invocando a presença do nosso Mestre Jesus, através de tudo que Ele nos deixou, que foi o seu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, a nossa dívida. Não nos deixe cair nas tentações do dia a dia. E livra-nos, Senhor, de todos os mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa oração, com essa luz que está brilhando neste momento no coração de cada um e neste ambiente, vamos pedir que Deus nos ilumine, que nós tenhamos uma palestra iluminada, com a presença hoje da nossa irmã de jornada, trabalhadora essencial da nossa casa, a Clésia. Que Deus te ilumine, te dê uma palestra magnífica. Que assim seja. Palavra magnífica, agora deixou eu um pouquinho nervosa, olha só. Né? Queridos, boa noite. Que alegria, né? Nesta noite, nesse dia que está gostosinho, um pouquinho frio, um pouquinho quente, né? Mas tão agradável. E estar aqui nessa casa, né? Estar mais agradável ainda, encontrar o abraço da Dona Elza, o abraço do Laércio, o abraço de todos os amigos. Isso faz com que a nossa noite realmente seja magnífica, porque estamos com saúde, porque estamos entre amigos, porque estamos buscando a nossa evolução espiritual. Então, nesta noite, nós vamos pensar um pouquinho a respeito da nossa evolução. Nós estamos nessa escola, agora, nesse momento, nessa escola terrena, e estamos aqui para evoluir. Mas de que forma, né, que nós vamos buscando a nossa reforma íntima, o nosso agir no dia a dia, para que nós possamos, através dos ensinamentos do Cristo, conseguir fazendo, né, as nossas provas, às vezes ficando um pouquinho em recuperação, retoma, mas vamos seguindo, né, não perdendo a fé, a coragem. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje à noite. E eu sempre gosto de fazer algumas relações, trazer algumas metáforas, né? Porque quando a gente traz alguma história, algum exemplo, fica até mais fácil para a nossa compreensão e pensar na nossa ação, no nosso dia a dia. E eu fiquei tão feliz que quando eu cheguei ali na porta, primeiro que o Pedro já me recebeu com um abraço tão afetuoso, aquilo eu disse, nossa, que noite gostosa, que bom que eu já estou aqui, porque eu já recebi um abraço, né? Ser grato por você receber um abraço. E aí eu só saio ali do Pedro, tem uma imagem aqui, uma imagem de uma borboleta. E eu me emociono porque, por incrível que pareça, eu trago para essa noite a metáfora da borboleta para conversarmos. Aí eu disse, aquele momento que eu olhei ali, eu disse, meu Deus, obrigada. Eu agradeci, eu parei, agradeci, o Laércio estava ao meu lado, eu nem prestei muita atenção depois que eu dei um abraço no Laércio, mas aquele sinal da borboleta já foi um sinal de Deus para mim dizendo assim, esse é o caminho, né? O caminho da nossa transformação, porque a borboleta, né? E aí eu trouxe aqui três pontos para pensarmos. A metáfora da borboleta, e está bem escritinho aqui, a metáfora da borboleta, né? O Evangelho, né, o capítulo 24, quando trata, né, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E para pensarmos a respeito dessas duas temáticas, eu trouxe 3 palavras que eu gostaria de refletir com vocês. A palavra informação, a palavra conhecimento e a palavra sabedoria. Para a gente pensarmos tudo nesse contexto. Então, começando por essas 3 palavras, nós vamos pensar no nosso dia a dia. Informação nós temos todas as obras, muitas vezes lá na nossa estante, no computador, no celular,
nós temos a informação. De que forma que essa informação chega até os meus pensamentos e eu começo a compreender o que está no Evangelho. Opa, já estou transformando isso em um conhecimento. Mas daí eu saio daqui do centro, passo por uma pessoa que está precisando da minha ajuda e eu consigo ajudá-la. Eu transformei esse conhecimento em sabedoria. Então, acho que essas 3 palavras para pensarmos o nosso Evangelho, elas são fundamentais. Porque hoje nós temos um país com muitas informações. Se você pegar o celular, tem muitas informações ali. Mas por que com tanta informação que nós temos, nós ainda temos tantas misérias? Se tanto se fala da forma que se fizesse uma divisão, né, um pouco mais igualitária, no sentido de alimentação, para que não tenhamos fome, mas por que ainda temos fome? Nós temos a informação, mas por que isso ainda não gera sabedoria a ponto de as pessoas conseguirem agir com sabedoria, se tem o conhecimento? Então nós vamos pensar lá no Evangelho, né, no capítulo 24, ele traz, até eu vou fazer a leitura um pedacinho para vocês. Quando ele diz assim, ó, ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo de um alqueire. E aí, começando a pensar aqui, Jesus, quando traz essa parábola, Jesus já explicava, né, por parábola, hoje às vezes a gente fala em metáfora, que são historinhas. Jesus contava historinhas porque era mais fácil naquele momento das pessoas de compreenderem. Só que ele diz que ele traz essa palavra, né, ele traz essa luz, e ele diz, tu não vai pôr embaixo, tu não vai acender uma luz embaixo de um alqueire. O alqueire, né, naquele contexto histórico, era uma cama com 4 pés e um X assim embaixo para segurar bem firme a cama, e em cima eles colocavam palhas, né? E ele disse, tu não vai acender ali uma luz ali, porque se tu colocar uma vela ali, tu não vai clarear a casa. Então, tu não pode colocar, tu tem que colocar em cima, no lugar alto, para que todas as pessoas recebam a luz da casa. E aí eu lembrei também de alqueire na nossa infância, quando nós estávamos no engenho com o pai dizia, pega o arqueire, né? O arqueire, né? Não sei se alguém aqui é desse tempo, porque aqui só tem gente jovem, né? Eu acho que nem lembram disso, ou só da cidade. Mas o alqueire também se referia a uma medida, que era uma caixa bem fechadinha. Então eu também pensei nessa relação, se tu colocar uma vela ali, uma luz, se tu tapar também não vai acender. Então Jesus começa trazendo essa historinha para explicar o que ele gostaria naquele momento. Ele diz assim, põe-se ao contrário sobre o candeeiro, você põe sobre ele, você não vai colocar embaixo, a fim de que ele ilumine a todos que estão na casa. E aí, se a gente continuar a leitura de São Mateus, que esse aqui é o capítulo 5, versículo 15, depois ele ainda continua, e ele ainda diz assim, essa luz tem que ser colocada alto dentro da casa, mas as pessoas precisam entrar nessa casa. E aí vamos pensar o que nós podemos interpretar um pouquinho a esse respeito. Que você entrar dentro de uma casa, aqui ele está dizendo, olha, a luz está ali, mas você precisa entrar na casa. Então, aqui está o Evangelho, mas eu também preciso procurar esse Evangelho. Entrar na casa, nós podemos fazer a relação aqui, você tem a informação, mas você precisa ir atrás desse conhecimento. Tudo está dado, mas eu preciso, Clésia, fazer a minha parte. Ir atrás dessa informação, mas não basta que eu tenha só essa informação. É necessário que a Clésia transforme isso em conhecimento, vem num grupo de estudo, discute, né? Conversa com um colega, conversa com outra pessoa, e o pulo do gato, que eu acredito que é o nosso maior papel e o nosso maior desafio, que é para transformar em sabedoria, que é colocar em prática. E como é que nós colocamos em prática? Fica aquele tempo no casulo, até que ela consiga ter as asinhas, sair, ter força para voar. E a mesma coisa somos nós. Nem sempre a gente consegue colocar tudo em prática num dia só, né? Às vezes eu brincava com a Márcia quando trabalhávamos juntas, assim, hoje nós só vamos fazer o bem o dia inteiro. E às vezes a gente dava uma escapadinha, né?
Aí dizer, opa, não deu certo isso aqui, mas nós vamos no outro dia retomar e sempre essa busca, porque nós não estamos nessa escola, nós estamos nesse momento em uma escola. Nessa escola, a informação tem o tempo todo, seja através do celular, seja através de uma exposição doutrinária, seja um grupo de estudo, né? Seja um podcast que você está ouvindo, você está recebendo informação o tempo todo nessa escola da vida. Mas como que eu vou transformar isso? Porque não basta que eu tenho essa audição, não basta ouvir. É necessário o quê? Que essa informação, que esse ovinho ali da borboleta possa gerar, ficar esse tempo no casulo, né? Que é aquele momento que às vezes a gente até passa por sofrimentos, né? Porque a gente pode até fazer essa relação. No nosso dia a dia a gente tem os nossos desafios. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. E nós temos provas diariamente que nós estamos, de certa forma, exercitando, né? Quem tem filhos aqui sabe que o quanto eles às vezes estão lá estudando para fazer a prova. E nós, às vezes, a nossa prova já vem no dia a dia, às vezes não dá nem tempo de estudar. Quando você vê, você já está com a prova na frente e diz, epa, tem que responder isso. E como eu respondo essa prova? Será que essa prova, né, lembrando lá da nossa infância, quando o professor fazia correção de vermelho e colocava só um X ali, será que quando eu sair desse plano, como é que essa prova vai ser feita a correção? E o meu pai que brincava muito dizia, né, São Pedro vai chegar lá, vai botar tudo vermelho na tua prova, né? Será que vai colocar tudo vermelho na minha prova? Então, o quanto nós estamos nesse momento, né, de transição planetária, cumprindo as nossas atividades no nosso dia a dia. E não precisa ser coisas grandiosas, mas aquilo que é o simples do nosso dia a dia, que é começando lá pela nossa família. Essa transformação da borboleta é a transformação do nosso dia a dia. Desenvolver amorosidade com os nossos filhos é um desafio grandioso. Nós temos, quem tem filhos adolescentes, que a gente diz assim, preparei um café e um bolo, vai lá, faz aquele bolo bem caprichado, coloca uma calda, nossa, você está assim, prepara a mesa, filho, vem tomar café, não quero, nossa, mãe, já aquilo dói o coração. E como é que a gente desenvolve amorosidade nesse momento? Porque aí vai tocar naqueles nossos sentimentos, aquelas nossas dores que nós temos lá, e muitas vezes, como é que a gente transforma isso em sabedoria? Veio a informação do teu filho para ti. Não quero. Mas será que eu vou lá dizer, mas querido, eu preparei com tanto carinho, eu gostaria tanto que tu experimentasse, depois tu vai ali, senta ali com a mãe, vamos tomar um cafezinho. Como é que eu vou exercitando essa amorosidade? Então, isso é o nosso processo de transformação. Porque quando nós temos pessoas que nos amam ao nosso lado e que respondem tudo, mãe querida, que beleza, vou te dar um abraço porque você fez um bolo. Nossa, isso é uma maravilha. Mas nem sempre vai ser dessa forma, porque os nossos filhos também estão em processo de evolução. Eles também têm os sentimentos, têm as suas emoções, os seus pensamentos. E que na hora, às vezes, ele estava conversando com um amigo lá no celular, o amigo disse algo que ele não gostou, ele não estava a fim de te ferir. Mas nós, às vezes, assim, com o nosso coraçãozinho, disse, opa, já quis me ferir aqui, aí, e ali para gerar e dar uma confusão é 2 toques, Bem rapidinho a gente pode gerar um conflito. Então, o quanto é importante a gente ter essa luz, não deixar na nossa casa que essa luz do Evangelho do Cristo fique embaixo do alqueire, fique embaixo da cama. Que essa luz, que é o Evangelho do Cristo, esteja lá na nossa frente, esteja no lugar bem visível, que essa luz possa iluminar esse Evangelho do Cristo o máximo da nossa casa. E se ele vai ter esse poder de iluminar, que nós possamos abrir essa porta. Porque nós precisamos dar esse passo. E não são passos fáceis. É dia a dia, eu digo sempre que é o trabalho de formiguinha. E aí nós podemos lembrar até aquela historinha do beija-flor, que lá pegando fogo na floresta, o beija-flor vai lá na água, pega uma gotinha com um biquinho, solta naquele fogaréu. Pega de novo uma aguinha e vai lá. Aí passa o outro e diz, bobão, tá vendo que o fogo não vai apagar?
E o que adianta tu ficar aí colocando só com teu biquinho? E aí o que ele responde? Eu estou fazendo a minha parte. Então, acho que o convite do Cristo, né, do Evangelho, é isso, é ir fazendo pouco a pouco a nossa parte. E que nós possamos, né, sempre chegar à noite e quando vamos dormir, que a gente possa, né, nesse processo de reflexão, fazer essa nossa autoavaliação. Né? O que eu posso ainda amanhã fazer melhor? O que eu obtive hoje de informação, de conhecimento, que amanhã eu possa agir com mais sabedoria? E às vezes já é na hora. Né? Na hora a gente às vezes vê que falou atravessado com uma pessoa e que não, né, viu que a pessoa ficou chateada, né? Dá um tempinho, vai lá, eu peço desculpa, conversa, oferece um cafezinho, um pão de queijo, né? Porque geralmente todo mundo gosta de pão de queijo, né? Um pão de queijo quentinho, com cafezinho, mas o quanto a gente precisa, né, desse processo de transformação. Precisa pensar, né? É o ovinho da borboleta que está ali, que vai sendo transformado e que, se caso a gente vai precisar desse tempo, esse tempo do casulo é esse tempo que a gente está exercitando o conhecimento, né? Para que a gente possa continuar. E aí tem alguns pontos aqui que eu gostaria até de refletir com vocês, de a gente pensar um pouquinho também que na doutrina espírita essa sabedoria de Jesus, ela está associada profundamente com a compreensão das leis divinas que regem o universo, o processo do nosso espírito. E Jesus é visto como um espírito superior, que em sua missão na Terra, ele revelou verdades eternas sobre a vida e a moralidade. E a sabedoria de Jesus, segundo o Espiritismo, ela não se limita às suas palavras, mas à sua maneira de viver, o seu exemplo de amor e humildade. De pensar aqui, né, o exemplo do amor do Cristo, o exemplo dele de humildade. Que exemplo magnífico, né? Se a gente pegar o exemplo do Cristo, quanto, né, as pessoas falavam, criticavam e ele estava seguindo, né? E às vezes quem olhava dizia assim, poxa, mas ele não está vendo que estão lhe criticando? Mas Jesus seguia. Por quê? Porque Jesus é pura sabedoria. O nosso maior exemplo da palavra sabedoria é Cristo. Cristo é o verdadeiro exemplo de mestre, que ensina por meio do seu exemplo. Então, o exemplo é algo que no nosso dia a dia, principalmente nós também que somos pais, isso nos ajuda muito. Que muitas vezes não precisa nem nós falarmos, basta o nosso exemplo. Né? Se o filho falou de repente de uma forma um pouco atravessada, e você responder com amorosidade, ou vai lá dar um beijinho no cangote aqui, ó, tem um lugarzinho aqui, gente, que é fatal. Tu dá o beijinho e ele já desarma, né? Com essa amorosidade. Você vai lá, né? Ele disse, ô querido, né? Eu sei, tu estava nervoso, nem vou levar para o meu coração. E ali tu vai vendo que vai suavizando. Então, esse exemplo do Cristo é esse exemplo do desarmar, o exemplo da humildade, o exemplo do perdão. Meu Deus, 70 vezes 7 foi apenas uma palavra. O 70 ali, um número que só usou como exemplo, mas quantas vezes for possível. E esse exercício é o exercício para a nossa comunidade, o exercício para as pessoas que estão passando no trânsito. Hoje ainda eu estava vindo da mãe e tinha uma rótulazinha, meu Deus, assim, 2 pessoas no carro, uma coisinha simples, e todo mundo, né, num griteiro, porque quase cortou a frente. Já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido. Mas então, como é que eu vou agir com sabedoria nessa hora, né? Então, nós vamos pensar aqui também nessa importância desse nosso autoconhecimento, da reforma íntima, de que essa verdadeira transformação que nós queremos da humanidade, nós queremos uma humanidade que não vai tanto para o Instagram ficar fazendo comentários desnecessários, que nós não gostamos, que a gente olha e acha uma barbaridade, mas essa transformação do mundo começa a transformação primeira por cada um de nós, É nessa transformação de cada ser que nós vamos conseguir que todo o universo possa se transformar. Essa luz que nós queremos que chegue para todos, começa primeiro iluminando a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ações,
né, que é o Evangelho do Cristo, e depois essa luz vai se estendendo. Então, em suas lições, né, nas lições de Cristo, nós encontramos uma proposta de uma vida orientada para a caridade e para a compreensão ao próximo. Né? Vamos olhar o Evangelho, o tempo todo traz a importância dessa caridade. Não é a caridade só material, que às vezes até a caridade material, às vezes não é tão difícil de eu entregar 1 quilo de arroz que eu tenho lá em casa e depois eu faço as compras e continuo só e ponho. Mas essa caridade moral, né? O Cristo propõe muito a nossa caridade moral, o exercício do bem ao outro, do sorriso, de um bom dia de manhã. Gente, o bom dia de manhã, ele é maravilhoso. Você passa, a pessoa às vezes nem está te olhando e diz bom dia, e a pessoa às vezes estava lá desligadinha, mas ela já recebeu aquilo. De repente você estava um pouquinho triste, ou uma pessoa que você observa que está triste, tem um tempinho para conversar, posso sentar ao lado, 2 minutinhos, eu tenho certeza que a dona Elza passa e vê alguém triste, quando não der um sorriso, a dona Elza não vai sair de perto, e não significa que a dona Elza também não vai ter, não está no casulinho dela também, no processo de transformação dela, mas ela vai fazer esse esforço para ajudar o outro. Então, esse exercício da caridade, do amor ao próximo, é o exercício da nossa sabedoria, e é tão bom. Eu vejo que é igual quando nós vamos dar um presente de aniversário para uma criança, ou no Natal, que a gente às vezes, quem vai dar um presente? E às vezes eu chego lá na mãe e o pai diz assim, nem precisa nada, mas já está abrindo o pacote rapidinho. E aí a tua felicidade fica muito maior, parece que quando a gente doa, do que quando a gente recebe. É tão bom dar presente aos outros, né? Então, assim, esse nosso doar-se, doar a nossa caridade, doar esse amor, doar o nosso tempo, o tempo é precioso. E se nós conseguimos doar, que seja 5 minutos, e a gente sempre diz na área da educação, que às vezes não é a quantidade, mas é a qualidade desse tempo, a qualidade da minha ação. Então, trazendo lá as 3 palavrinhas de novo, Às vezes eu posso só ir passar uma informação para a pessoa, ela está chateada e pode dizer, olha, porque eu preciso de um médico, eu estou com uma dor aqui no meu joelho, tem tal médico. Você fez uma boa ação. Mas se você chegar, sentar, ainda dizer, um bom médico, tu dizer, vai dar tudo certo. Sabe, a qualidade desse tempo, vai dar tudo certo. E se precisar, eu estou aqui. E muitas pessoas sabem que se a gente tem um pouquinho atarefado no dia a dia, nem sempre eles podem contar com a gente. Mas só o fato de você dizer, pode contar comigo, isso já faz a diferença. Então, eu sempre digo assim, esse Evangelho do Cristo, esse exemplo de Jesus, é a coisa mais linda na nossa vida. Se nós usarmos as obras básicas, todo o material que nós temos da doutrina espírita, nós vamos conseguir pegar todas essas informações, usar aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia de conhecimento e aí transformando isso em sabedoria, que é o quê? Fazendo isso, deixando trazer para o nosso corpo. E aí eu quero trazer também, para a gente pensar um pouquinho, na questão que Jesus nos ensinou, esse amor ao próximo como a nós mesmos. Então esse processo de transformação também passa por nós, pelo nosso auto-amor. Eu preciso também me amar, eu preciso também estar bem, eu preciso também tirar um tempinho para mim. Porque é esse, se eu amo, Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Então é sinal que Jesus está dizendo que nós nos amamos. Então, como eu me amo? A Clésia, como a Clésia gosta dela, como ela se ama, como ela se cuida da sua saúde física, do seu emocional. Como é que nós estamos cuidando da nossa vida para que eu possa ajudar o meu esposo, ajudar meu pai, a minha mãe? Eu preciso também estar bem. E aí tem aquela história lá, de quando está no avião, sempre diz, a máscara primeiro tem que ser em você, para depois você colocar no outro. Então, primeiro você tem que estar bem, para depois você poder ajudar o outro. Então, Jesus é esse modelo, da perfeição, da sabedoria plena.
E esses exemplos de compaixão, de renúncia, ele coloca para nós não como imposição. Assim como a doutrina espírita não coloca nada para nós como imposição. A doutrina espírita, ela traz uma sabedoria, mas no formato de informação. Nós é que vamos fazer as nossas escolhas. Nós temos o livre arbítrio. Nós podemos fazer a nossa escolha. Ninguém vai nos obrigar. Não fez dessa forma correta esta semana, né? Semana que vem a dona Elza vai estar ali na porta e não vai entrar no centro. Não, a escolha é nossa. Nós vamos escolher como nós desejamos evoluir. São escolhas, são caminhos, né? E sempre nós vamos pensar, quando tem aquelas figuras, né, no computador, aí na internet, de 2 caminhos. Qual o caminho que eu vou escolher? Né? Da porta estreita, né? Como tem o exemplo, né, também do Evangelho. Qual o caminho que eu faço a escolha? É eu que escolho. Ninguém vai escolher por mim. Não vai eu dizer, não, mas foi porque o Pedro fez assim que por isso que não deu certo. Não, a escolha é da Eclésia. Por isso que nós temos a liberdade de escolha. Mas toda sementinha ela precisa ser plantada a cada dia, para depois colher também os frutos. Se eu não planto essa sementinha, eu também não posso colher o fruto. A semente é plantada e depois de um tempo ela vai ser colhida um bom fruto. Vai depender de como ela foi cuidada. Então, o nosso convite hoje, né, o convite do Cristo, o convite da doutrina, é essa nossa transformação diária, que nós possamos pensar ao longo desta semana que a luz do Mestre Jesus está disponível para todos, o conhecimento está disponível para todos, mas nós é que temos o poder de abrir a porta para chegar até essa luz. E aí pensar que nós vamos sempre nos transformando, começando do ovinho, vai transformando na lagarta, até chegar à borboleta. Isso para cada ação do nosso dia a dia, seja até para o nosso conhecimento lá da nossa atividade profissional. É nós que escolhemos se eu quero estudar mais, se eu quero fazer mais, né? Então, eu desejo assim, né, com aquela imagem da borboleta que estava ali, desejo muito que vocês, durante esta semana, durante a vida de vocês, que vocês sejam muito abençoados por Deus, porque todos nós somos muito amados, né? Jesus dizia assim, eu amo todos os meus filhos. Que nós possamos receber esse amor, aceitar esse amor do Cristo no nosso coração, porque a partir do momento que eu aceitar, já vai ser mais fácil para as minhas transformações morais. Obrigada pela atenção de vocês e que tenham uma semana assim bem especial. Gratidão. Depois dessa explanação maravilhosa, nós recebemos... Magnífico, acho. Deixa quieto. Fomos todos abraçados. Além desse abraço que eu recebi agora, eu acho que ela deixou uma luz que brilhou no coração de todos. Maravilhoso, Senhor, receber essa luz que brilha no nosso coração sempre. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Estava aqui mentalizando e pedindo. Quando a gente tem um problema que está no nosso coração, trancado, a gente pede uma luz do nosso Mestre Jesus, mas diretamente a gente pede aquela luz física do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe. Vem, traz uma luz para mim aqui que eu estou apavorado. Mas a gente muitas vezes recebe e fica gratuito pelo nosso irmão que está ao nosso lado. Mas nesse momento, Deus faz um pedido para ti também. Deixa Ele entrar com essa luz no teu coração. Desabafa com Ele, pede. Aumente a tua fé, porque muitas vezes Deus sabe dos nossos problemas muito mais primeiro do que cada um. É infinita bondade, mas Ele
com o seu amor maior, Ele quer sentir do nosso coração chegar ao Mestre Jesus. Então fizemos esse teste sempre, aumentamos a nossa fé, irradiando sempre essa luz do Mestre Jesus, entrando no nosso coração, na nossa família e no nosso dia a dia. Como disse a nossa irmã, abrimos as portas e essa luz brilha mais. E assim, mentalizando esta luz maravilhosa de cura, de perfeição, de harmonia e de amor, agradecemos nosso Mestre Jesus por tudo que temos e tudo que somos. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que nos deste, pela saúde que temos, pela família, pelo trabalho e pelo dia a dia. Só assim nós demos o valor de estarmos em pé com o Teu poder magnífico, Senhor, irradiante, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo, e assim, mentalizando o Teu poder, agradecemos mais uma vez pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigado, que assim seja. Que Deus esteja presente na saúde, na força, nos problemas do dia a dia. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Que a luz brilhe em cada coração. Que assim seja. Muito obrigado. Fique com Deus.